Olá, ouvintes do Reabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Meu nome é Dinorá, sou fisioterapeuta e idealizadora da Clínica Neuroreadaptar. A Clínica Neuroreadaptar você pode encontrar em Maringá, em Arapongas, em Loanda e em Colorado. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica que nós temos na clínica que chama neuromodulação. Você conhece a neuromodulação? Você acha que dói? Você acha que serve para você? Então hoje eu trouxe duas amigas profissionais, fisioterapeutas da clínica e neuromoduladores para conversar conosco sobre isso. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Boa noite, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada em estar aqui para estar passando um pouquinho do conhecimento e que a gente trabalha e promove lá na clínica. Tá joia. E seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, todas as áreas que a neuromodulação se encaixa, nós vamos estar falando hoje aqui para vocês, tá joia? Mas antes, eu vou pedir para que as nossas profissionais falem um pouquinho delas, o que são elas fora da clínica, né? O que elas gostam de fazer, enfim, né? O que mais alegra elas quando elas estão fora da clínica. Vamos falar um pouquinho, Rebeca? Vamos lá. Bom, então, como a gente falou, meu nome é Rebeca, né? Tenho 27 anos, estou na clínica aí já 6 anos. E o que eu mais gosto, assim, de fazer é viajar e conhecer novos restaurantes. Amo explorar essa parte da culinária, amo cozinhar para os meus amigos aí. Vira e mexe a gente marca, é algo que eu gosto bastante. Que gostoso. E você, Valéria? Eu sou Valéria Cardoso, sou formada pelo Ingá, sou mãe do Lucas, vó da Heloíse. E estou na Neuroreadaptar há 7 anos. E meu prazer é viajar e uma comida boa. Ai, coisa boa. Quem que não gosta de comer, né, gente? Pois é. Eu gosto que alguém faça e eu como. Pessoal, vamos passar hoje, então, para os ouvintes o que a neuromodulação faz no cérebro e no corpo, né? Então, nós trouxemos aqui um nosso amigo diário lá da clínica, né? Vou passar um pouquinho antes para vocês o porquê que ele tem esses pontinhos na cabeça. Isso aqui é um boneco, né, que a gente estuda sobre ele. Cada ponto desse, ele condiz a algo que a gente possa estimular no cérebro. Se é a parte motora, cognitiva, comportamental, auditiva, sensorial, né? Então, cada ponto desse aqui, estimulando, a gente vai acessar algo no cérebro que vai desenvolver uma habilidade. Então, aqui, quando a gente falar em neuromodulação, região central, a gente utiliza esses pontos que a gente chama de 10, 20 do eletroencefalograma. E quando nós falamos da periférica, nós vamos falar do pescoço para baixo, vamos dizer assim, tá? Braços, pernas, tronco. E é isso, por enquanto. Então, vamos lá. Vamos começar a falar quais são os tipos de neuromodulação que nós temos dentro da clínica? Certo. Quem que gostaria de se expressar? Posso ir. Pode falar, então, Rebeca. Bom, atualmente na clínica a gente tem o TDCS, que é uma estimulação elétrica, né? E a TMS, que é uma estimulação magnética. Então, essa é a diferença entre um e o outro, tipo de corrente, né? Os dois eu consigo usar de uma forma central, né? Posicionado na cabeça. E a TMS tem esse diferencial que a gente também consegue usar mais na parte periférica, né? Se é algo mais voltado para um fortalecimento, um ganho específico ali de força que eu quero. Sim, e a TMS, ela também, periférica, ela também pode estimular a parte do vesical, né, da urina, Sim. né, quando tem uma lesão medular, né, Ajudar nessa tem isso, parte. e ajuda a eliminar a espasticidade, não eliminar, a conter um pouco para a pessoa ganhar Melhorar. movimento. Uhum. Também tem isso, né? Isso. Tá. Temos E- também a TVNS, né? Que é uma estimulação direta no nervo vago, onde a gente coloca aqui na orelhinha do paciente também, que melhora muito essa questão do sistema nervoso autônomo, né? Essa condução, e que a gente tem aí a gente tem tido muitos ganhos para o paciente aí, que ali é um nervo que é o nosso maior nervo do sistema nervoso autônomo, que vai do nosso tronco encefálico até parte do nosso fígado. Então, ele vai ajudar muito no nosso relaxamento, na parte de intestino,
Nessa comunicação, homeostase do né? corpo, né? Coração, acelerar. pulmão, intestino, Sim. né? Causando, assim, o bem-estar. Como também, se ele estiver sofrendo de alguma forma, ansiedade, irritabilidade, né? Causa esse desequilíbrio Sim. no nosso corpo. Ele atua no sistema parassimpático, que é o que a gente fala, né? Então, o sistema parassimpático, ele ajuda a baixar essa, não sei se falar adrenalina, né? Mas esse sistema de alerta que a gente tem. Então, ele acalma, ele vai ajudar provavelmente no sono, né? E nós trouxemos o equipamento que faz esse estímulo. Então, vou pedir para a Rebeca até mostrar para vocês, né? Esse aparelho é o aparelho de TDCS, ou em português ETCC, que é estimulação transcraniana por corrente contínua. Esse equipamento da NKL, e ele é um equipamento autorizado pela Anvisa aqui no Brasil. Especificamente o Gênios, ele é um equipamento que tem vários tipos de corrente, né? Então, a gente pode fazer a TDCS, a gente pode fazer a TVNS, que é do nervo vago. Sim. Podemos fazer a TACS, que é uma técnica que ajuda no sono. E, dentre outras, né, correntes comuns aí também a gente pode fazer. Então, o eletrodo que a Rebeca está mostrando aqui agora, ele é o eletrodo do sistema nervoso, estimulação do nervo vago, né? Ele é específico para isso, né? Como a Di falou, o equipamento serve para estimular várias coisas, mas também precisa de cabinhos específicos, né? Isso. Então, cada cabo específico, ele condiz ao tipo do estímulo que a gente vai fazer e a localização desse estímulo. Então, por exemplo, ela vai mostrar novamente. Então, a gente tem aqui o nosso paciente, né? E aí, nós temos faixas onde a gente vai colocar na cabeça. A Rebeca vai fazer uma demonstração aqui. Então, a gente vai colocar a faixa no paciente. A gente passa essa faixa na frente, né, na parte frontal, vai até atrás. E depois a gente, lógico, vai estar escolhendo qual é o tipo de ponto, se eu quero para cognição, se eu quero para melhorar a memória, se eu quero para acalmar a agitação desse paciente, se eu quero para melhorar a parte motora, sensorial, auditiva. Então, isso vai depender do ponto que a gente vai colocar. Então, por exemplo, né, a Rebeca pode escolher onde que você, só para a gente poder mostrar para eles como que a gente colocaria esse... Por exemplo, num TDAH, né? Que é o que a gente tem aí de isso, muito... a gente vai fazer uma colocação como se a gente estivesse com o nosso paciente aqui, ele tem TDAH. Então, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O paciente, a gente tem que acalmar ele, né? Tem que baixar esse nível de ansiedade e tem que melhorar a concentração, porque ele tem muita dificuldade de concentração. Então, nós colocaríamos na região da frente, né? Que são nome de pontos, pré-frontal. E aí, vamos colocar uma faixa em cima para segurar esses eletrodos. Você quer colocar? Aí vai ter sempre um ponto negativo e um ponto positivo. Onde a gente vai estimular e onde a gente vai inibir esse... No caso aqui, a gente vai inibir, né? F4, né? E vamos estimular F3. Então, esses nomes, gente, eles são específicos do eletroencefalograma, né? Aquele que o médico neurologista faz, o exame, para ver como é que está essa condição elétrica do cérebro. Para ficar melhor, como a Di falou, pode passar a faixinha, mas tem pontos que às vezes até uma já segura, né? Isso. Às vezes, quando vocês tiverem a curiosidade de entrar lá e ver algum vídeo da Neuroadaptar, quando vocês verem essa montagem, é o ETCC, o TDCS, né? Que a gente está usando para ou estimular ou inibir alguma área, né, algum ativo ali do cérebro. Isso. Aí a gente conecta o cabo no aparelho, né, liga o aparelho e ele pode ter um estímulo de 20 a 30 minutos. O que geralmente nós fazemos? Esse estímulo da TDCS, ele é um estímulo que deve ser feito com a habilidade que a pessoa deseja. Então, por exemplo, do TDAH, a gente vai fazer treinos de memória, né? Tem o relaxamento, mas tem que fazer treinos de memória. Então, provavelmente uma psicopedagoga, uma psicomotricista pode estar trabalhando com essa pessoa junto no mesmo horário que a gente está estimulando. Então, nós como fisioterapeutas somos neuromoduladores. Se fosse a parte motora para ser trabalhada, nós
trabalharíamos como neuromoduladores e como fisioterapeutas. Mas como nós não somos, então a gente coloca o ponto e quem vai trabalhar não é a nós como fisioterapeutas. Vai ser o próprio profissional que é devido ao Que ganho da atua na área habilidade, ali, né? Sempre vamos ficar juntos na sessão, porque a gente está responsável pelo aparelho, então qualquer intercorrência a gente está lá, né? Isso. Mas o profissional vai tocar a sessão da forma mais coerente para o paciente, né? Isso. Aí ele tem um efeito sonoro, né? Na hora que termina os 30 minutos, ele vai apitar. A gente geralmente usa 30 minutos na clínica, é muito raro a gente usar 20 minutos, né? E agora fala para eles, né? Para as pessoas que estão ouvindo, quais são as sensações que o paciente tem na hora que a gente coloca esse aparelho? Bom, é muito de caso É para caso, né? Relativo. Relativo. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas o mais comum, né? Na região que eu estou estimulando, ele vai sentir um pouco mais forte um formigamento, né? Como uma coceirinha, eles relatam, né? Ai, tá pinicando, e é normal. Normalmente no início, quando vai subindo, a corrente que ela não sobe de uma vez, né? Ela sobe aos poucos, atinge um limite máximo que a gente coloca, sendo dependendo da idade, né? 1 miliampere, 2, depende ali. E com o tempo, muitos relatam que até esquecem, falam, nossa, mas tá ligado ainda? Porque acaba ficando bem confortável. Ela é uma corrente mais confortável, se for ver, né? No mercado a gente tem várias aí que acabam sendo bem desconfortáveis. O pessoal não gosta, acho que dói quando fala que é uma corrente elétrica, né? Fica algo muito assim, vai doer, vai dar choque, mas é algo bem tranquilo, né? Pode gerar um incômodo, mas assim que a pessoa acaba se ligando a uma atividade, o corpo desliga e acaba esquecendo, né? Geralmente Essa a gente às sensação. vezes até inicia uma contagem ou fala uma letrinha ou nome de algum bichinho, né? Geralmente quando a gente vai tratar de uma criança, a gente começa a conversar com ela e ela esquece daquele muito rapidinho. Daí, 5 segundos mais ou menos, a criança já não lembra, ou o adulto, né? Já não lembra o que a gente estava falando. Que ele vai começar a contar de 10, né? Com contagem agressiva, às vezes ele nem lembra mais o que está acontecendo ali. É muito rápido. E pode acontecer também um pouquinho de ficar vermelhinho onde está colocado o eletrodo. Porque É a aumenta a única circulação coisa, local, né? Uma hiperemia. Sim. Tem casos que o paciente às vezes acaba sentindo um pouco mais. Eu, particularmente, já fiz. Foi muito tranquilo, eu não sinto muito. Eu não sinto nada. De Norá não Norá sente não sente nada, nada. absolutamente nada. É aquele negócio, a gente né? olha assim, tá ligado, tá ligado. É. Mas tem gente que acaba sentindo um pouquinho mais. E na mulher também, eu percebo isso muito nos meus pacientes, que dependendo o período que tá no mês, Menstrual, fica mais né? sensível, né? Uhum. Então Sim. pode ser que sente um pouquinho mais, mas nada que seja assim, dor. É. Sente E, mais. e lembrando que é na pele que a pessoa Sim, sente, pele, tá? né? Não vai sentir nada dentro do Dentro cérebro da dela. cabeça. Né? E a corrente, ela entra em torno de 5 centímetros no cérebro. Lógico que vai estimular se eu tiver massa encefálica, se eu tiver cérebro nesse lugar, mas, Dinorá, como é que não vai ter? Lógico, a pessoa às vezes passou por um acidente, né? Teve que fazer Tirou calota, né? teve que retirar um pedaço da calota, alguma coisa assim. Então, a gente sempre analisa se a pessoa tem essa massa encefálica. Precisa ter uma ressonância magnética, uma tomografia, para a gente dar uma olhada como é que está esse cérebro, para a gente poder estimular. Por exemplo, pessoas mais novas, né? O corpo ele está bem hidratado, então o cérebro está lá poderosão, né? Quem não teve nenhum acidente ou não teve nenhuma sequela neurológica. E os idosos, eles já perdem um pouco dessa hidratação, então vai reduzindo aqueles giros, né, que a gente chama de giros. Então vai reduzindo, então a gente precisa entender ali o quanto que a gente vai estar conseguindo impactar esse Preservado, né? cérebro, Uhum. né? Outra coisa que é muito importante, a gente também passa isso sempre para os nossos pacientes. Se hidratem bastante. Tomem Porque muita já é água pra importante em si, né? Mas no tratamento também vai ter uma condição melhor, né? Sim. E a gente tá falando tudo isso, a gente não explicou nas esponjinhas o que vai, Ah, né? é verdade. Que é muito importante. Como se trata de uma corrente elétrica, ela precisa de um meio condutor. Que no caso a gente usa lá na clínica o soro fisiológico Sorinho mesmo. fisiológico. Precisa ser uma solução salina, né? Que é o ideal para estar passando essa condução de forma correta para não gerar nenhum dano no paciente. Sim, sim. E, né, a gente também não pode colocar muito, né, Pra muito, não porque vai espraiar, né? espraima, então escorreu, aí a pessoa às vezes ela sente a corrente vindo, porque é o condutor, então ela tem que ser dosado, né, e
nós temos essa técnica e nós temos a TMS, que é um aparelho grande, né? Não tem como trazer ele de forma alguma aqui. Depois nós vamos colocar na tela aí para vocês verem como é que ele é. E a forma de condução dele é diferente, né? Já não tem eletrodos, ele tem bobinas diferentes, tamanhos diferentes, e bobinas para sistema nervoso central e para sistema nervoso periférico. A bobina, no caso, é como se fosse aqui o eletrodo, né, do Isso. TDCS. É o que a gente usaria para tocar tanto a cabeça ou tocar no corpo. E por ser uma corrente diferente, né, magnética, aí o Sim, magnético não é já uma não precisa de corrente um elétrica, condutor né? externo. Sim. Não é uma corrente elétrica e sim magnética. Né? Aham. Mais forte. E assim, para deixar claro, gente, o fisioterapeuta tem 4 áreas no Brasil que tem autorização pelo conselho, que é a medicina, a enfermagem, a fonoaudiologia e a fisioterapia. Não que as outras áreas elas não sejam autorizadas, elas não estão nem autorizadas nem desautorizadas. Então, os conselhos falam, se eu não autorizei nem desautorizei, pode fazer, né? Porque, por exemplo, a psicologia, o CRP ainda está segurando essa questão da liberação, mas eles falam, mas a gente também não nega, pode fazer, né? Então, tem alguns. E na fisioterapia, é um plus a mais, né? Eu falo que o CREFITO, ele tem esse cuidado. Qual que é esse plus? Depois que a gente termina o curso, né? E tem a ABLS, que é um outro curso de socorro que a gente faz para aprender a socorrer o paciente se ele passar mal alguma coisa. A gente manda todo esse documento para o CREFITO e ele nos volta como um apostilamento. O que é esse apostilamento? É uma autorização. Então, fica lá no caderno deles que nós estamos autorizadas a fazer e qual é a técnica, né? Se eu tenho só TDCS, se eu tenho a TMS, isso vem em 2 carteiras de registro. Então, sempre que a pessoa tiver dúvida, será que essa pessoa realmente, ela é fisioterapeuta, ela realmente tem o curso? Será que o conselho aprovou? Ela tem a autorização para fazer? Então, qualquer coisa, peçam essa carteirinha profissional que vai estar escrito ali. Neuromoduladora com TDCS, TMS ou neuromoduladora só com TDCS, por exemplo. Aí você sabe qual que ela está habilitada a fazer. E hoje a gente tem a internet também, né? Que a pessoa pode ir lá e ver se essa Pesquisar pessoa bem tem, rapidinho, pesquisar né? ali, faz uma pesquisa rápida, você já tem esse acesso também de CREFITO. Sim. No nosso conselho, ele fornece isso também. Se você está lá inscrita como neuromoduladora também. Sim, sim, isso mesmo. E falando nisso, nós temos a neuromodulação em Maringá desde 2019. Sim. Né? Então, são muitos anos de experiência, muitas vidas impactadas. E agora eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre essas vidas impactadas, né? Como é que foi, por exemplo, seu primeiro caso, Rebeca? Qual você tem de recordação aí que impactou muito a sua vida e falou, poxa, que bacana, que diferença que você fez na vida dessa pessoa? Eu acredito que o meu e da Valéria é o mesmo, porque como a clínica é uma clínica transdisciplinar, eu e a Valéria, a gente atua junto com muitos pacientes, né? Por uma coincidência aí. E a gente tem um paciente muito querido, um lesado medular, né? Com nível muito alto, né? Cervical. Então, até quando ele chegou pra gente, ele mesmo falou que o médico falou que ele só mexeria os olhos, né? Ele já estava sentando, mexendo o pescoço, um pouco de movimento de braço, mas assim, uma fraqueza muito grande, né? Não sentava sem apoio. Tinha controle de tronco. O braço direito total negligenciado, sem movimento nenhum. Sim. Né? E a gente começamos com a neuromodulação, junto fortalecimento, Com TDCS? treinos, isso, TDCS a gente começou primeiro. com TDCS, treinos e tudo mais. E ele chegou pra gente assim, na cadeira de roda, como eu disse, sem controle de tronco, e hoje ele troca passos com muleta canadense, tá super bem. São anos aí de treino com a gente, claro. Só que assim, foi um boom. Ele ainda vamos faz a dizer gente assim. chorar de emoção. Ontem foram 5 passinhos, né? Sem apoio. Um pouquinho sem apoio de nada, nem de bengala, nem de muleta, nem nada. Então, todo dia ele é um paciente que ele não para de evoluir. Sim. Né? Podia falar, podia estagnar. Não, ele não para. E eu acho que é esse o diferencial da neuromodulação, né? Sim. Porque eu acho que na vida, quase para tudo, a gente às vezes chega num platô e a gente tem que buscar algo diferente, um estímulo diferente mesmo para conseguir melhorar, alcançar novos objetivos. E nele eu vejo que é muito isso, né? Como dá para ver aqui no nosso
O nexo são vários pontinhos que existem. E com ele, a gente já estimulou vários. Então, a gente sempre vê, o que você tá querendo para agora? A gente vai lá, estimula, trabalha em cima disso, temos um ganho. Então, sempre a gente consegue conquistando coisas assim, né? Sempre com esse estímulo diferente. E o que é bacana, né? Então, assim, nós como fisioterapeutas vamos estimular o corpo. No corpo, a gente manda informação para o cérebro. Mesmo tendo essa limitação de condução entre o cérebro, de comunicação, né? E a medula, e passar para os nervos, mas como a lesão dele foi parcial, a gente consegue achar caminhos. É a neuroplasticidade, a gente acha caminhos. E aí, quando você faz uma movimentação, né? Ajuda ele a se movimentar o tronco, o corpo, a perna. E a gente estimula o ponto que a gente deseja ali, por exemplo, a marcha, só tem ganhos, né? Porque você estimula o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico ali, você faz com que mande informação. Então, é por isso que o ganho dele, ele é um ganho consistente e é um ganho semanal. Na verdade, é muito legal isso dele, né? A gente tem até uma foto, vamos estar passando aqui, que lembra, a gente estava no atendimento comum. Eu lembro que a gente estava até focado em tronco nesse momento. E aí eu fui pegar esse paciente pra gente fazer uma transferência, voltar do tablado onde ele estava pra cadeira para ele ir embora. E no que eu levantei ele pra pôr na cadeira, ele ficou em pé. Aí a gente parou assim, ele conseguiu segurar. Tiramos a foto. Fico emocionada em lembrar, a gente tirou uma foto do lado dele. E eu acho que dali foi um start muito grande. Foi um start muito grande de avanço nas sessões dele. Eu acho que a gente tem a sorte de bênçãos, né? De trabalhar numa clínica que tem um número grande de pacientes. Então, assim, é difícil até a gente falar de um paciente, né? Porque a gente tem muitos. Ele é um paciente que, como tem aí um tempo um pouco mais, e a gente se tornou muito próximo, né? A gente tem um carinho muito grande por ele, pela família, porque não só por ele, né? A família está ali todo dia com a gente. Mas a gente tem a bênção de ter paciente que vem de fora para tratar com a gente, né? De esclerose múltipla que descobriu ali na hora do parto, teve um surto, perdeu completamente o movimento e veio pra gente assim no pó, né? Saiu ali sem movimento algum, a perna parecendo uma gelatina, né? E chegou ali, a gente conseguiu diminuir o tempo de marcha, de fortalecer esse membro. Ela conseguiu em 10 sessões apenas, que é uma paciente que vem de fora, pega Airbnb, fica ali com a gente, né? Atendendo ali de domingo a domingo, para poder dar conta, porque tem, né, 2 filhinhas, tem marido, tudo vem. Então, ela também é uma paciente que me emociona muito ver o resultado dela em tão pouco tempo. Sim. E a neuromodulação é isso, né? Em pouco tempo, a gente consegue ver algo que, às vezes, a gente demoraria aí muito tempo numa convencional. Ela vem para acelerar isso. Então, toda tentativa, às vezes você pega um diagnóstico lá, poxa, isso aqui, no meu filho vai mexer o olho. Ah, tá, eu tenho uma distrofia muscular. Né? Eu tenho uma paciente agora, a última que eu atendi, que me marcou muito também, foi uma distrofia muscular. Ela com 5 sessões, ela fazia 9 meses que ela não conseguia colocar mais o pé no chão, né? Eu fiz 5 sessões, exatas 5 sessões. Ela me mandou em plena sexta-feira à noite, sextou, bebê, tô aqui, dirigindo. Então, aquilo, gente, não tem dinheiro que pague, né? Então, é uma forma de condução mais rápida, né? Essa neuromodulação é modular mesmo o nosso cérebro, que ele está ali e todos os dias aprendendo. Trazer o equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio, trazer uma esperança, trazer a volta. Então, esse curso é o diferencial de todo fisioterapeuta. Né? A gente tem a bênção realmente de ter saído na frente aqui dentro de Maringá, porque nós fomos assim, uma das primeiras a fazer o curso e pela Dinorá ter essa visão, né? Vamos fazer. Eu digo, poxa, que curso que eu faço? O que eu faço? Né? Tava naquela pilha que não sei o que eu vou fazer. Faz neuromodulação. Beleza, vou fazer então. Mas assim, eu não tinha nem ideia, né, da magnitude de tudo isso. E lá dentro do Mão na Massa que nós fizemos aí, né, em São Paulo, né? E lá dentro a gente já viu as coisas assim acontecerem muito rápido lá dentro. A gente tem uma semana de intensivo lá. Então, nós todas fizemos, né, no mesmo lugar. Então, a gente teve aquela intensidade ali dentro.
Eu vim assim, falei, obrigada a Deus, né? Porque hoje eu sei o tanto de diferença que nós todos ali como neuromoduladores, como fisioterapeutas ali dentro, a gente faz a diferença sim, né? Com tão pouco tempo a gente consegue fazer tanta diferença, né? Então, só experimenta, né? Assim, não pega um diagnóstico e fala, eu vou ficar nele e aceita, né? Acima de tudo, a gente tem Deus, né? Eu falo assim que aquela bobina ou o eletrodo, a gente tá ali, orando e pedindo, né? O Senhor nos ajude a ser diferentes na vida dessa pessoa. E tem dado certo para todos. Eu falo, perdão, às vezes estou falando, mas o que eu falo assim, é que às vezes o paciente chega pra gente achando que ele não tem mais o que fazer com ele, porque ele já está ali 1 ano, 2 anos de terapia e não tem nada, e ele se surpreende todas as vezes. Pode não ser aquele boom, que é, né? Às vezes a pessoa se compara ao que ela Quem era. é de fora, né? Quem é de né? fora pensa assim, Então, mexeu o dedo, né? Mexeu... Não, né? Não é só isso, né? Não Sim. é. E como Pra a Valéria nós, falou, o diferencial é esse de ser rápido, né? sim. Igual eu também tô com um caso de um paciente aí de Parkinson, né? E passou por uma avaliação, eu vi que ele tava meio desanimado. Apresentei a neuromodulação, que ele ainda até não conhecia. Estamos aí na 3ª sessão e ele veio se queixando que a perna tava muito lenta, né? Ele tá muito rígido, as pessoas já não escutam direito o que ele fala, porque ele fala baixo, aquela musculatura rígida, presa. E ele tá assim, ele está feliz com o resultado, né, que ele teve agora na marcha. Ele falou, nossa, eu tô vendo que eu tô andando muito melhor, minha perna já não tá mais tão rígida como era antes, em 3 sessões. Então, assim, é milagre? Não é. Mas acelera muito o processo da sessão. E você poder trazer essa sensação de pertencimento ao ambiente novamente, né? Sim. Sim. Dele conquistar marcos da vida novamente, porque o andar, a família às vezes não tem aquela paciência, ele tá andando devagarinho, não tem a paciência. Então ele voltou a andar, ele voltou a conversar um pouco mais rápido. E, gente, foram em 3 sessões, né? E eu acho que o que pega muito além de tudo é que assim, porque às vezes as pessoas podem ver esse paciente mesmo, ele tá muito bem, ele conversa, ele anda, ele tá bem. Só que ele mesmo falou, eu comecei a me isolar. Porque, eu converso, mas a maioria das pessoas não me escutam. Então, eu tenho preguiça de ficar repetindo 2 vezes. Então, ele fala o mínimo possível. E hoje eu já vejo que, assim, mesmo em 3 sessões, ele já chegou diferente na clínica. Ele conversa, ele pergunta o que a gente vai fazer hoje. Já brinca, hoje você vai arrancar meu couro. Então, assim, é diferente. Você vê que isso impacta até na vida social, psicológica mesmo, né, do paciente. Com certeza. E o porquê, né, que as pessoas não procuram hoje? Talvez por falta de conhecimento. Então, Sim, esse falta de informação. Esse Gabicast, paciente mesmo, ele não conhecia. Deu a sorte que a nossa clínica tinha para oferecer e ele acabou conhecendo, né? sim. Então, o intuito mesmo desse Rehabcast é poder trazer essa informação para as pessoas, né? Para que mais pessoas conheçam e aquele prognóstico ruim que ele Sim. recebeu, né? Porque nem todo mundo conhece, nem todos, às vezes, os médicos conhecem, não chega ao ouvido de todo mundo, né? As pessoas, elas ficam dentro muito das áreas dela e acaba que elas não conhecem. E aí, acaba que não indicam, né? Então, o quanto que a gente tem de resultado, que nem o caso do paciente lá, eu até conversei hoje com ele, que eu fiz atendimento, está fazendo eu e uma outra profissional neuromoduladora na clínica. Ele está, né, no processo de câncer, então ele tem uma neuropatia. Então, o que é essa neuropatia? Ele tem uma dor em trajetos de nervo que estava incapacitando ele. Incapacitando na fala, incapacitando no sono, na fala não, desculpa, no andar, no sono dele, né? Ele já estava também restringindo a parte social. Imagina, gente, já passa por um processo difícil, né? E aí, tendo dor, e aí nós conversamos com ele, falamos sobre a neuromodulação, porque ele veio atrás da fisioterapia, mas eu falei assim, mas o que a gente vai fazer tanto na fisioterapia que pode impactar a vida dele? Aí eu falei da neuromodulação, né? Expliquei os dois tipos, a gente sempre deixa com que o paciente ele possa ele escolher qual é o tipo, a gente fala qual que é, né? E aí, conversando hoje com ele novamente, falei, olha, posso falar do seu caso? Pode falar do meu caso. Falei, beleza. Eu falei, e aí, o que aconteceu? A dor dele era de 0 a 10, ele explicou assim, minha dor é tamanho 8. Então, era muito alta a dor que ele estava sentindo, em pés e em mãos.
que a gente fala de luvas e botas, né? E na 6ª sessão, ele comentou que 80% da dor dele tinha reduzido. Então, ficou 20%. E a sensibilidade da mão, que estava na metade, que ele estava totalmente dormente, foi voltando, vamos dizer assim, né? Foi reduzindo. Hoje ele só sente na pontinha dos dedos e no pé ele está sentindo totalmente. Então, totalmente a sensação. Então, e aliviou a dor. Ele tinha perdido o movimento do pé. Então, ele estava caindo, tropeçando. E hoje, nossa, nós fazemos exercícios na esteira de modo reverso. Ele faz tranquilamente, não segura em mais nada. Ele está com super mega equilíbrio, né? E ele está com 15 sessões dessa vez. E a mãe dele hoje acompanhou e falou, olha, a gente não imagina o benefício que isso pôde trazer para o meu filho, né? A qualidade de vida dele. Ontem ele foi para um jantar de formatura. Amanhã ele tem a festa, né? O baile de formatura. Eu falei, então vamos preparar esse corpo, porque amanhã você vai dançar bastante, né? Ele ainda sorriu e tal. Então, trazer essa alegria novamente, Sorrisos porque já é volta, né? uma coisa difícil e ele com dor. Então, é muito mais difícil. A gente com dor, a gente, né? Eu acho que assim, de também, outra coisa que eu vejo que é muito legal na neuromodulação, usada já mais na TMS, eu tenho um paciente também, outro paciente meu que é lesado medular. Então, assim, ele já tem uma limitação maior de movimentos. E é muito difícil isso na fisioterapia por uma questão assim, perder massa magra, né? Já não tá tão ativo aqueles músculos, ficar muito tempo na mesma posição. Então a fisioterapia traz esse movimento, tudo mais. Mas o que a neuromodulação trouxe esse plus para ele? É muito como a gente vê paciente cadeirante, aquela perna fininha, se mexe o braço tem um tônus, né? Mais mais normal que a gente vê por aí, aquela perna fininha. Se você vê ele, a perna grossa, né? Então, assim, grossa. a TMS ajuda muito nisso também, manter esse tônus o mais perto do fisiológico, mais perto do normal que a gente vê por aí. Então, pra gente iniciar, por exemplo, um treino de marcha ali futuramente, quando ele for ganhando mais essa força, esses movimentos, vai estar preservado. Imagina quão mais difícil vai ser eu trabalhar uma marcha com um paciente que já perdeu muito. Né? Se a gente tem aquilo lá preservado, são outros 500, né, para o tratamento. É 50% aí andado. E o lesado medular, quando nós fazemos a periférica, ele começa a ter a sensação da bexiga, né? Agora parece que minha bexiga tá cheia, né? Então a gente começa a fazer esse controle, não né? tinha percepção e tinha que passar a sonda a cada hora lá, né, que o médico passou certinho. E agora ele fala assim, Rebeca, eu consigo perceber, mãe, tá precisando passar a sonda. Então já consegue ter, e inclusive depois que a gente começou a focar mais nessa parte da bexiga e tudo mais, ele fala assim, eu consigo agora até mesmo eliminar sem a sonda e eu consigo segurar um pouco. Porque antes era assim, dava vontade de sair. Agora ele consegue perceber que tá com vontade, vai sair e avisar, né? Ainda é um tempo curto, ele avisa, logo já sai, mas já são ganhos. Pra quem nem sentia quando tinha bexiga cheia, né? Com certeza. É um avanço e tanto. Com certeza. Gente, voltando um pouquinho na parte desse paciente que é com câncer, ele não é um paciente que tem um câncer aqui, tá? Na cabeça. A gente tá tratando de um outro tipo de câncer e não é questão cerebral. Não Porque é às vezes a cérebro, pessoa se escutando, né? Mas como assim? Pode colocar, né? É uma das contraindicações que se é no Acho que é algo legal até para se falar, né? De pacientes que podem ou não fazer. Sim. No caso dele, ele tem uma mancha, né? Do lado, na base, do lado esquerdo. Lado direito, desculpa, na base, bem perto aqui do cerebelo, vamos dizer, mas é ósseo. E o nosso ponto, ele é super longe, né? Então, ele não pega, como a gente já falou, ele desce ali uns 5 centímetros, ele entra para dentro no cérebro, então já tem o cabelo, tem a pele, tem a calota craniana, isso já perdeu alguns centímetros, e depois ele entra no cérebro. Então, é totalmente em outro local, né? Tem alguns órgãos e algumas partes espalhadas, se eu não me engano, nos ossos do corpo ali. Então, foi conversado com o oncologista, é tudo programado. Não tem nada aqui que a gente faça na louca, né? A gente faz tudo programado, conversa com o neurologista, com o oncologista, com o psiquiatra, a gente vai conversando e vê
está de acordo? Estamos de acordo? Porque precisa ter essa interdisciplinaridade. Senão a gente, né, pode até... Não temos o conhecimento total. Então, vamos dividir essas informações. E aí ele autorizou e, graças a Deus, autorizou. Porque esse rapaz, ele, né, hoje é uma outra qualidade de vida. E aí até ele falou que ele estava na clínica, a mãe dele comentou, falou assim, nossa, um outro paciente, né? Faz quanto tempo que você tem essa dor neuropática? E a pessoa, 2 anos, 2 anos e pouquinho. E ela ficou assim, meu Deus, como é que a pessoa nunca recebeu informação de que a neuromodulação pode ajudar na dor? Ele está com 2 anos com dor. Imagina, né? Daí eu falei, então, mas são poucas pessoas que talvez buscam, que ouviram falar e que depois vão atrás e que, né, que podem fazer esse tipo de tratamento, né? Sim. Então, é uma dica, né, para as pessoas. Lógico que tem as indicações e contraindicações, mas para saber certinho, o ideal é que vá até uma clínica, né? Se quiser ir até a nossa clínica, vai até a clínica. Todas as clínicas da Neuroreadaptar hoje têm a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é a TDCS. Por enquanto, só em Maringá que tem a TMS, né? Mas vem conversar, a gente passa as informações, porque é muito específico o que a pessoa tem e realmente se tem indicação, porque existem as contraindicações, né? Sim. Agora eu tô lembrando de um pacientinho que estava dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Nível 3 de suporte, e ele gritava muito, ele chorava muito dentro da clínica, e aquilo já estava, meu Deus, essa mãe, imagina como é que ela não devia estar, né? E aí eu propus para essa mãe, né, eu acho muito bacana a gente falar desse caso, eu propus para essa mãe e falei assim, o que você acha da gente tentar ajudar teu filho, mas com uma outra técnica que não é o ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. E ela falou, o que é? Daí eu falei, olha, é a neuromodulação, eu quero oferecer isso para você, porque o que a mãe falava? Ele não dormia, e não dormia, ele já não estava mais, o organismo dele já estava sobrecarregado, então ele não conseguia se alimentar, quando se alimentava com coisas que talvez não nutria tanto o corpo dele, não ficava na escola, ele chegava na escola, não dava 15 minutos, ligavam, pode vir buscar ele, porque ele não para, né, ele não conseguia sentar, ele não conseguia se organizar. E aí propus para a família, porém, como é um caso crítico, né, eu falei, mãe, eu tenho que estar você, seu marido e a irmã, né, a família precisa estar junto. Por quê? Porque como ele era uma criança que não deixava a gente tocar nele, ele não entendia o que estava acontecendo com tudo da vida dele. E aí eu falei, vocês precisam estar juntos. Por quê? Não é uma coisa bacana, que no início as pessoas até assustam, então a família tem que estar junto, porque provavelmente nós vamos deitar ele, a gente pode colocar um videozinho, pode pôr uma TV com desenho, pode pôr o celular, um tablet, não tem problema nesse momento, porque a gente não está ali estimulando o cognitivo ou dessa forma. A gente está querendo acalmar esse sistema. E até para, assim, só a gente conseguir fazer com que ele sinta, né? Ir aos poucos. Acho que isso também é muito importante que a gente faz na clínica. Nós vamos aos poucos sensibilizando os pacientes. A gente vai mostrando em alguns casos. No caso dele, eu não consegui. Então, eu pus para a mãe, né? Eu coloquei na mãe, eu coloquei no pai, para o pai sentir o que era. Tá bom. Sentiu o que é, ótimo, vamos fazer. E aí, gente, foram 4 sessões, praticamente a família debruçada em cima da criança. Sim. Né? A criança deitada num colchão que a gente tem dentro da terapia ocupacional, que ele é bem modulador, assim, para organizar essa criança. E a família em cima, aí assistente terapêutica ajudando, colocando um videozinho das coisas que ele gostava. E eu não consegui colocar essa faixa na cabeça do paciente. Eu segurei com a minha mão. Né? Eu segurei as esponjas no paciente e a criança virava a cabeça e eu segurando. E eu, calma, mãe, vamos lá. Gente, 5ª sessão. O moleque, tem um vídeo. Tem. Ele paradinho, assistindo lá, né, o desenho que ele gostava. A família toda em volta, então toda a equipe também em volta ali. E ele, da quinta sessão até... Ele fez 15 sessões, até a 15ª, sossegado. Só que o que aconteceu? Dentro da análise do comportamento, que é o que ele estava fazendo, que era o ABA, ele começou a sentar, aceitar comando, agora é você. Daí ele fazia o que tinha que fazer, atividade de encaixe, onde ele sabia o que era pequeno, o que era maior, o que era menor, para ir subindo, né, uma torre. Eu fiquei admirada, eu falei, gente, isso aqui é muito poderoso. As pessoas têm que saber, porque olha o que a gente conseguiu proporcionar. E a mãe falou,
Essa noite ele dormiu 5 horas, essa noite ele dormiu 6 horas. Eu até me arrepia de lembrar. Sim. Então, ele conseguiu dormir. Quando ele consegue dormir, ele consegue se organizar. Porque daí o ciclo circadiano, ele começa a organizar todo esse sistema, a parte hormonal, neurotransmissores, e aí ele começa a aprender. Então, dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente pode modular esse humor dele, essa parte comportamental, a fala, né? Então, colocamos também o aparelho, a fonoaudióloga entra em ação, começa a fazer todo o trabalho que é necessário para ela desenvolver essa fala. E aí entra psicomotricidade, musicoterapia, porque isso é associado para ele conseguir desenvolver a fala. Então, gente, sempre que tem... como o cérebro ele comanda tudo, né? Então, o que você imaginar, a gente consegue ajudar a modular, a organizar esse cérebro. Inclusive, a gente estava falando sobre essa questão de memória, comportamental, baixa ansiedade, pessoas que são concurseiras, né? Que gostam de fazer concurso, pré-vestibulandos, que o nível de ansiedade fica muito elevado na hora da prova, também conseguimos reduzir essa sensação de ansiedade, né? Que a gente modula mesmo ali neurotransmissor, e a gente consegue ajudar a melhorar o foco. Então, a pessoa ela vai mais preparada, né? E tem esse trabalho que a gente também pode fazer, que é muito bacana. Atleta de alto nível, eu já fiz, né? Um rapaz que é daqui de Maringá, ele falou assim, deixa eu conhecer como é que é, e ele participava de campeonato de CrossFit, né? E ele falou, Dinora, isso aqui é muito poderoso. Na 5ª sessão, nós fizemos somente 10 sessões para ele até conhecer. Ele falou, na 5ª sessão, eu consegui pegar peso que no meu treinamento, porque faltava um mês pro campeonato TCB, dele. né? E ele falou, com 5 sessões, ele conseguiu elevar pesos que ele só conseguiria lá perto do final mesmo, perto da data do campeonato. Ele falou, isso aqui é muito poderoso. Inclusive, eu acompanho ele recentemente, eu vejo que ele tá sempre em um dos primeiros lugares, alta, sempre ganhando ganhando. em primeiro. Sempre ganhando em primeiro. É muito É muito, muito legal, né? Então, assim, né, para as pessoas entenderem. Então, a gente pode trabalhar a parte urinária do paciente, fecal. Aí pode entrar com a fisioterapia pélvica junto, né? Se ele aceitar e tal. Lesão medular, AVC. traumatismo craniano, AVC, Alzheimer, Parkinson, transtorno do espectro do autista, TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Depressão, Depressão, dor crônica, crise de ansiedade, dor crônica, que mais? Dor neuropática, fibromialgia. Isso. Equilíbrio, às vezes o paciente é idoso, né? Sim. Na parte da fono também, né? Sim, a fala, a comunicação, né? Que pode ser iniciar a comunicação verbal ou não verbal, né? As duas coisas, porque às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de comunicação. Então, a gente começa com apontar, e aí a gente consegue estimular a gente abre a parte mental, cognitiva desse paciente, aí ele começa a acordar mesmo, né? E tem entendimento de onde ele vive, né? Síndromes variadas, então a gente também ajuda, por exemplo, uma criança muito hipotônica, que não está conseguindo desenvolver a marcha, a gente consegue ajudar com que ela desenvolva essa marcha, né? Então são muitos casos assim que a gente pode realmente impactar na vida dessas pessoas. Ontem eu conversando com um amigo, né? Aí ele falou assim pra mim, Valéria, mas que coisa, esse negócio aí é bom pra tudo? Como assim? Né? Gente, essa aqui é a nossa caixa de comando. Cada bolinha dessa que vocês vê é um ponto de comando. Um ponto ali de cognição, um ponto de dor, é um ponto do nosso sistema nervoso central, membro inferior, membro superior. Pronto. Então, às vezes o paciente tá com uma irritabilidade muito grande, então a gente vai inibir ou a gente vai excitar. A neuromodulação é isso. Ela vai inibir ou excitar cada parte dessa que vocês estão vendo aqui. Então, por isso que é importante, né? Quando o paciente chega ali pra gente, antes de tudo isso, antes de colocar tudo, qualquer coisa, é feita uma anamnese muito bem detalhada, né? E se é um paciente que tem uma lesão que a gente precisa que o neuro autorize, a gente vai pedir aí o neuro vai autorizar, que ponto que você pode. Tem neuro que não quer que faça? Tem, né? Porque não conhece a técnica. Não conhecem, ainda esse não foi. Porque, assim, em congressos hoje de neurologia, se o cara tá ali
indo para um congresso, ele vai entender que tem muita coisa legal que ele pode beneficiar o paciente dele. Inclusive, tem médicos que vão até a clínica para conhecer o que a gente está fazendo com o paciente dele. Isso é muito legal, né? Eu falo assim que a gente, né? essa troca com o neuro, essa troca com o pediatra, essa troca com o reumatologista é muito importante. Inclusive, Valéria, puxando um gancho aí, atualmente nos Estados Unidos, os médicos, principalmente psiquiatras, antes de entrarem com tratamento medicamentoso, eles indicam a neuromodulação, né? Não que aí o medicamento vai ser mais potente e é usado depois. Por favor, mas não. porque a neuromodulação não é algo invasivo, o paciente não vai ficar dependente de um medicamento, né? Não tem efeito hoje, colateral. Sim, porque hoje, às vezes, fica dependente de algo, né? A sertralina não dá, eu vou passar para o outro, eu vou passar para o outro. Lá não, gente. Lá é direto, primeiro com a neuromodulação, acompanhamento com terapia. A neuromodulação, ela não tira nenhuma terapia, ela só agrega, né? Ela vai potencializar todas as terapias. Sim. É isso que é importante a gente deixar também. Não é que a gente vai tirar o paciente da terapia dele, não é que o paciente vai deixar de fazer o uso da medicação dele. A gente só vai ajudar a melhorar essas conduções, né, desse cérebro. Então, acho que é bem legal a gente falar também. E assim, a gente está falando de 3 sessões, 5 sessões, 6 sessões, mas tem que pensar o seguinte, sempre eu explico para o paciente. A gente está fazendo um caminho de neuroplasticidade, né? Então, a gente está formando uma trilha neural. E aí eu explico o seguinte, por exemplo, eu tô aqui e eu tenho um cachorrinho na minha casa e para chegar até esse meu cachorrinho eu tenho grama. Quando eu vou colocar comida para esse cachorro, então eu pego a comida, vou até a casinha dele, coloco a comida. Então eu fico andando ali naquela grama, vou e volto, vou e volto. O que vai acontecer com essa grama? Ela vai morrer, ela vai formar um caminho. Então, se eu for 5 vezes, obviamente que a grama já vai crescer. Logo em seguida, se eu parar de ir... Abaixa um pouquinho, mas logo cresce. Isso, abaixa um pouquinho, mas logo cresce. Então, mesmo que esse paciente ele tenha um efeito com 3 sessões, como a gente está falando, com 5 sessões, com 10 sessões, o que é ideal? O ideal é que ele não pare nessas 10 sessões. Tem uma porque constância. A volta talvez volte com mais velocidade. Tem alguns casos que a gente recebe o paciente de novo com 1 ano. Né? E volta a refazer alguma coisa porque começou a perder movimento e tal, né? Mas o ideal é que a gente mantenha por mais tempo, por exemplo, dentro da psiquiatria, que é a depressão, né? Hoje, os artigos científicos, eles falam, existe um número chave, 36 sessões, né? Que isso vai perdurar mais tempo. Então, ele vai acompanhando com o médico, de repente o médico começa a perceber quais são os efeitos, às vezes até reduz um pouco a miligrama do medicamento, né? Vai reduzindo, lógico que é a decisão do médico, o que ele vai fazer, mas esse paciente ele vai conseguindo ter mais controle sobre as suas emoções. E aí, essa quantidade de sessão, de 20 sessões, o ideal é que seja ali de 20 a 36 sessões mesmo, para que esse caminho, ele demore para voltar essa graminha, né? Você falando isso, me lembrou muito o caso de uma paciente que ela tem uma doença neurológica, mas ela acabou procurando a gente mesmo por conta de crises que ela tinha por conta dessa patologia. Então, ela acabava ficando muito rígida e se debatia no chão, o corpo ficava muito duro, então ela não conseguia sentar, ninguém conseguia pegar ela só conseguia sair com o SAMU, de maca. E nisso, tomando remédio forte na veia para acalmar. O que ela faz? Há 3 anos ela tá comigo. Todo começo de ano ela faz o intensivo, de 10 a 20 sessões, mas há 3 anos ela faz comigo 1 sessão por semana. Então, todo ano ela faz mais sessões, mas ela nunca deixou de fazer. Ela faz 1 vez por semana. Ela falou, Rebeca, eu nunca mais fui parar no hospital nesses 3 anos. Olha isso, nunca mais. Gente. Melhorou muito, muito, muito essas crises. A gente não deixa a graminha voltar, entendeu? Então, quando o profissional ele já tem um tempo de caminhada dentro da neuromodulação, ele já tem muitos casos que a gente vai aprendendo também com cada paciente, que cada paciente tem uma fisiologia, tem uma anatomia, são diferentes, né? Então, a gente vai sabendo até pré-meditar o que pode acontecer. Quantas sessões que às vezes ele vai começar a sentir melhora. Porque eu sei que hoje a nossa vida eu quero para ontem. Né? Sim, mas nem sempre a gente consegue. Quanto mais medicamento esse corpo tiver, talvez a resposta ela demore para chegar um pouco mais. Mas o que é essa demora?
em 10 sessões ele vai ter diferença. Alguma coisa ele vai sentir, tá? Independente da área que for, né? Agora, tem pessoas que sentem com um pouco menos e tem pessoas que vão ali, 13 sessões aí, que começou a ter uma percepção maior. Às vezes nem ele percebe, mas quem tá em volta é que percebe, né? Então, sempre lembrar disso. Imagina, eu lembro desse caso, né? Dela falando que ela, né, tinha que buscar, o SAMU tinha que buscar. Então, você imagina o pânico dessa pessoa. Porque ela tem uma descarga elétrica. E coisas mínimas, tá, Gi? Era do tipo que ela falava assim, Rebeca, alguém tocou a campainha. É uma casa de 2 andares que ela mora. Se eu tô no andar de cima, eu já sei que eu vou demorar pra chegar por conta da patologia, que ela era rígida, né? Eu sei que eu vou demorar pra atender essa pessoa. Então, ela já se desesperava, nisso já desencadeava essa crise. Então, imagina quantas crises ela não tinha por semana. Então, meu Deus. Porque coisas pequenas já é muito engatilhavam. difícil. É muito difícil, né? Então, nós deixamos aí vamos deixar uma mensagem, né? Cada uma deixar uma mensagem que vocês querem falar para o público, enfim, sobre a neuromodulação ou sobre o tipo de intervenção. Uma mensagem para o público agora para a gente finalizar esse Rehabcast. Eu acho que assim, é muita coisa para se saber. E a gente até achou que seria um tempo suficiente, mas não é. Mas assim, fiquem à vontade para conhecer a clínica, para fazer uma avaliação, passar por alguma neuromoduladora, porque temos mais, né? Sim. Tem eu, a Valéria, mas a gente tem mais 3 profissionais? Mais 2 profissionais. Né? Só aqui em Maringá, né? Só aqui em Maringá. Isso. E para conhecer, e às vezes com essa conversa você já tirou muito da sua dúvida, mas o que mais ficou aí, converse com a gente, pergunte pra gente, e você vai sentir a diferença que é um tratamento com a neuromodulação. Eu acho assim que o que eu mais deixo para os nossos pacientes é que o diagnóstico nunca é o seu destino, né? Receber um diagnóstico vai desesperar naquele momento que a gente, né, é humano e vai desesperar naquele momento, mas se centre, saiba que tem muitos recursos, tem muitas técnicas dentro da Neuroreadaptar. A gente tem toda uma gama de tratamentos e que você vai escolher que nós vamos ajudar você a escolher um que vai ser bom para você, né? É bom para tudo? É bom para quase tudo, né? Eu falo Isso. que poucas as coisas a gente não consegue ajudar com a neuromodulação. Ela não é um milagre, mas eu falo que é uma bênção muito grande que a gente tem ali na nossa mão. A sabedoria, né? O conhecimento que a gente tem, mas a gente é uma clínica diferenciada, né? E as pessoas falam isso pra gente, a gente acha engraçado. Mas pisou o pé ali, elas falam, Valéria, como aqui é diferente, como eu sou recebida de uma forma diferente. Desde o acolhimento, né? Como o nosso acolhimento, e todas nós trabalhamos do mesmo jeito. Nós nos unimos, né, em bem daquele paciente, né? Então, assim, diagnóstico não é destino. Isso. Não é o seu destino. Recebeu o diagnóstico, não se desespere. Se é o seu filho, se é o seu marido, se é a sua mãe. Se é você mesmo. Né? Se é você que tem esse diagnóstico e fala assim, eu me desesperei. Acabou o meu mundo ali. Não, ali você vai... nem que a gente entrar ali na nossa capelinha, após uma sessão, e vocês vão ver a diferença que tem ali na nossa equipe. É uma equipe maravilhosa e que a gente tem a bênção, né, de ter a Di como gestora e que é uma mulher, né, que já passou por tantas coisas e que nos ajuda a, às vezes, nos centrar, né, também naquele momento, porque por ter passado e por ter uma equipe imensa, grande, a gente consegue ajustar, né, ela consegue ajustar, né, todos nós ali para a melhora desse paciente. E além da neuromodulação, nós temos muitas outras tecnologias dentro da clínica, né? Então, é só indo para conhecer, porque tem muita coisa bacana mesmo. Relacionada à reabilitação da marcha, relacionado até a própria parte do autismo, né? Nós temos o plano interativo, que ajuda muito as crianças a se desenvolverem cognitivamente, integração motoramente, sensorial. integração sensorial, a psicomotricidade, são salas bem equipadas, né? Então, é uma clínica bem equipada. E eu tenho muito orgulho de ter ela mesmo, né? Meu marido brinca, você cuida mais da clínica do que de casa. Eu falo, então, né? Mas é porque é onde eu passo, né? E a gente sempre pensa assim, eu posso ajudar?
que eu posso ajudar, o que recurso que eu posso ter para eu poder ajudar esse paciente. E eu sempre faço isso, né? Eu sempre vou atrás, realmente, porque a dor daquela mãe especial, ela precisa ser mudada em perspectiva, né? Então, é isso que a gente faz. Meninas, muito obrigada por este Rehabcast, foi esclarecedor, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Eu acredito que as pessoas que forem assistir, elas vão conseguir ter pelo menos uma boa noção do que é que a gente faz dentro da clínica, o que a gente trabalha. Infelizmente, a gente não pôde trazer outro equipamento, né? Mas nós trouxemos esse para vocês conhecerem. E muito obrigada a vocês que ouviram esse Rehabcast, que estão conosco, né? Assistam os outros programas, porque tem muita informação boa. Nós trazemos vários profissionais aqui, realmente para informar a todos vocês. E até o nosso próximo Rehabcast. Até mais. Oiê! Sextou, bebê! Ó, beijo, muito obrigada. E estou mandando esse vídeo para te dizer que já surtiu efeito. Nossa, você é maravilhosa. Beijo, fica com Deus, viu?